conversamos então com o Presidente e recandidato ao cargo de Presidente de Junta de Freguesia, Joaquim Azevedo. Olá, Sr. Presidente. Olá, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco nesta conversa e para estar a conhecer um bocadinho mais, não é? Porque é esse também o objetivo desta nossa vinda cá, é dá-lo a conhecer um bocadinho mais. Por isso é que eu lhe vou pedir que nos diga quem é o Joaquim Azevedo. Bom, o Joaquim Azevedo é um jovem que nasceu na Vila de Moreira, toda a sua família, toda a sua vida era em Vila Nova da Telha. Aos 5 anos vim morar para Vila Nova da Telha, fiz o meu percurso escolar na Escola da Prozela e tenho seguido uma vida no apoio de algumas coletividades. O meu trabalho é no aeroporto já há 33 anos. De um momento para o outro fui convidado para vir para essa vida de autarca. Na altura fiquei um pouco surpreendido. Entretanto, tenho feito o meu percurso de autarca, que já vai fazer 20 anos. Fiz o meu primeiro mandato como tesoureiro da Junta de Freguesia, o segundo mandato como secretário e agora tenho 8 anos de presidente, que me dá de facto um conhecimento a nível de autarca e a nível da freguesia, que de facto conheço, sei quais são o que temos de bom e o que por vezes temos de menos bom na freguesia de Vila Nova da Telha. Eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, 5 anos, estou casado, tenho 2 filhos, tenho uma neta já, que vai fazer 2 anos e portanto levamos uma vida calma e pacífica aqui na freguesia de Vila Nova da Telha. E então, é como dizem, o avô é efetivamente um segundo pai e tem direito a estragar os netos com mimos. Sim, mas eu fui sempre uma pessoa que na minha vida de pai e na minha vida familiar, eu nunca impus nada aos meus filhos. Os meus filhos tinham o poder de decisão, sempre foram jovens em quem eu confiei, e, portanto, ter sempre uma liberdade para eles viverem a sua vida. Agora, eles educam os filhos à maneira deles, é um bocadinho diferente da nossa educação que nós demos a eles, mas nós temos que nos adaptar e estar preparados para essas situações. A minha educação, eu praticamente fui educado pela minha mãe. O meu pai emigrou durante muitos anos, e a educação foi de facto dada pela minha mãe e era uma educação rigorosa, não é? Nós não podíamos, nem tínhamos as facilidades que esses jovens têm agora. Eu recordo muitas vezes e comento que a gente tinha a mesada semanal e a mãe dava 5 escudos e nós chegávamos a meio da semana e já não tínhamos dinheiro e íamos outra vez à mãe pedir. E no sábado, quando fosse a dar a mesada, já iam tirar o que nos tinham dado. Descontava. Já era descontado. E isso hoje em dia já não acontece. Hoje em dia, e graças a Deus, os jovens já têm, e os pais têm outras facilidades que não tinham antigamente. Eu era traquina, muito traquina, e era daqueles meninos que era um bocadinho fustigado pelo mau comportamento e depois recebia aquelas reguadas que eram um exagero, não é? Entretanto, também fui estudar para a Maia, para o Ciclo, onde é o edifício da Câmara agora, e eu fui para lá estudar. Entretanto, fui para o 10º ano. Nessa altura, nessa fase da vida, por eu ser traquina, eu tive o azar do meu pai ter um problema de doença e nunca tive um acompanhamento muito rigoroso. E, como tal, fui sempre um jovem rebelde. E a mãe era mais permissiva? A mãe não tinha muito tempo para acompanhar. A mãe era trabalhar, chegar a casa, fazer o jantar e trabalhar. Mas pronto, mas incutir-me sempre uns valores, além de ser um jovem rebelde, incutir sempre os valores de qual era a minha maneira de estar, o meu comportamento junto das outras pessoas, não é? Fui sempre um jovem educado, nunca tive problemas, sempre fui respeitador e toda a gente me conhece. E esse percurso, ao longo desses anos até agora, também é um pouco o reconhecimento que as pessoas têm, porque também fui um jovem
era além de rebelde, mas era educado e era bem comportado e nunca tive qualquer tipo de problema na minha vida. A rebeldia, o que era a nossa rebeldia? Nós jogávamos a bola na feira de Pedras Rubras, das 9 da manhã ao meio-dia. A avó vinha chamar para ir almoçar. Há 1 hora já estava na feira de Pedras Rubras para jogar a bola. Depois ouvíamos a moto do pai a chegar ao café e já sabíamos que tínhamos que correr para ir para casa. Quer dizer, nós antigamente, eu nunca tive dificuldades, não é? Mas a fartura não era muita. E nós íamos ao vizinho, aos campos lavradores, à laranja, íamos às castanhas, íamos às uvas. Era uma mocidade diferente de agora. Agora os jovens têm tudo em casa, nem precisam desse tipo de coisa. Eu tenho algumas ocasiões na vida familiar, e principalmente com o mais velho, que já tem 28 anos, que eu digo que eu sinto pena que o meu filho não vá ao vizinho roubar a fruta, colher a fruta. São momentos que ficam marcados para o resto da nossa vida. A seguir, já sabia, quando chegasse a casa, a dona ia fazer queixa à mãe e a mãe já nos ia dar o respectivo tratamento. O estar em cima da árvore a comer a maçã, a colher as ameixas e comer as ameixas, era outra vida, era outra vivência, era lindíssimo. Eu nunca fui uma pessoa de me agarrar muito aos livros. Eu sou uma pessoa que gosto mais do convívio, do trabalho, do dia-a-dia. Os livros para mim eram uma obrigação. Agora, ao fim de alguns anos, reconheço que de facto errei. Errei porque a minha profissão obrigava-me, se calhar, a eu ter mais estudos e eu não os tinha. Por isso que eu digo muitas vezes aos jovens que aproveitem enquanto podem, porque o sacrifício que os pais fazem não são em vão. E de facto faz muita falta os estudos. Já tive 2 filhos, um já teve formação académica, é professor, tem levado a profissão de educação física, tem levado uma vida dedicada ao futebol, neste momento é professor de natação, também trabalha no aeroporto, não é? E teve a sua formação académica. O mais novo já foi um jovem de ideias muito fixas. O pai e a mãe criaram todas as condições para ele ter uma formação académica. Ele chegou a estudar em Santo Tirso, Santarém e Ponte Lima, porque a ideia dele e o que ele gosta é a agricultura. É um jovem agricultor e que está a fazer o seu caminho e muito bem. Ele, em determinada altura, entendeu que não queria estudar. Foi muito triste para mim e para a mãe, mas a vontade dele é que tem que Foi uma decisão dele, não é? Foi uma decisão dele. Eu tenho muitos amigos, mesmo aqui na freguesia, graças a Deus, tenho a minha geração ainda continuamos a ser amigos, ainda continuamos às vezes a sentar no café ou quando nos encontramos na rua e a contar aquelas histórias marotas que nós fazíamos. E tenho de facto amigos, mas amigos de peito. Eu posso contar uma pequena história. Nós parávamos ali num café à beira da feira de Pedras Rubras e depois havia um ou outro que tinha o carro, que era para o sábado à noite e passear. E tenho um amigo, que é o Alexandre, que é engenheiro, amigo de peito. Amigo porque na altura o carro só levava 3 ou 4, o carro só podia levar um e ele era daqueles que não deixava ficar o amigo sozinho e não ia. E esses amigos são aqueles que nos marcam para o resto da vida. Como ele, há outros mais, aí assim, não é? Que são amigos de peito mesmo. Eu tive sempre os dois pés virados para o norte. Eu fui, como jogador de bola, nunca dei nada. Já tive 2 filhos que, de facto, foram jogadores. Um ainda fez um percurso no Futebol Clube Porto, o mais velho, e o Hugo. E o mais novo também poderia ter um percurso no futebol de salão, ele foi atleta no Académico, no Caxinas, e de facto tinha todas as condições para poder ter uma carreira futebolística, mas ele entendeu que não era aquilo que queria e o caminho dele é ser agricultor, é a agricultura. Joaquim Azevedo é presidente junto há 2 mandatos, foi eleito por um movimento independente.
portanto, nesta altura, a questão que se coloca é porquê agora aceitar o desafio da coligação e integrar a coligação Maio em Primeiro? Há vários motivos. E desses motivos, nós fizemos estes 4 anos de mandato com uma coligação com a Maio Primeiro. Foi um mandato de 4 anos, em que as coisas correram muito bem. Foi um ano em que todos os elementos do Executivo tinham o objetivo que era trabalhar para Vila Nova da Telha, e esse foi um dos fatores. O engenheiro Tiago me proporciona, e o gosto que eu tenho de trabalhar com ele, e por eu entender, porque é o melhor para Vila Nova da Telha, porque o Azevedo não tem aspirações políticas. Eu estou aqui assim só por um motivo, é trabalhar para Vila Nova da Telha. E se nós temos um mandato na qual a coligação Maio em Primeiro tem um trabalho de excelência com os independentes, se eu tenho o Presidente de Câmara, o Sr. Engenheiro Tiago, que foi amigo de Vila Nova da Telha em muitos e muitos aspectos e projetos, eu só deveria agradecê-lo. E o agradecê-lo era fazer parte da coligação Maio em Primeiro. O Presidente, Engenheiro Tiago, é uma pessoa que, quando nós vamos falar com ele, está sempre disponível. É uma pessoa que às 9 da noite, às 10 da noite, nos está a ligar a perguntar como é que estão as coisas, está tudo bem. É um Presidente que tem feito pela Maia algo nunca visto. E nós, se olharmos para a nossa freguesia de Vila Nova da Telha, que é aquela por quem eu luto, para ter obras, de facto, nós, nos próximos 2, 3 anos, vamos ter um investimento em infraestruturas muito grande. E como eu estou aqui para lutar por Vila Nova da Telha, e se tenho alguém, que é o seu Presidente e o candidato, a dizer nós estamos cá para o ajudar, eu só tinha que ajudar e colaborar com o nosso Presidente. É das pessoas mais honestas e mais queridas que eu trabalhei até agora. Porquê? Nós vamos falar com ele, e ele é uma pessoa que nós apresentamos um projeto e ele diz-nos, ouve, e depois diz-nos ao Presidente, eu acho que isso não é o melhor, mas apresenta-nos a solução. Mas se nós fizermos assim, isso pode acontecer assim. Eu já fui falar com o Presidente, e vou muitas vezes falar com ele, e já tive alguns nãos. Mas eu acho que é preferível nós, quando estamos numa reunião, quando estamos numa conversa, a pedir algo para a freguesia, termos o não do que termos o nim. É que quando temos o não, há uma justificação para não se poder fazer a obra. E isso deixa-me contente. Claro que depois vou voltar à carga, vamos falar novamente, vou insistir até conseguir atingir os objetivos, que podem por vezes nem ser bem aqueles que a gente quer, mas que o resultado vai ao encontro do que nós queríamos. E isso é uma das coisas que eu gosto de trabalhar com o nosso Presidente, com o Engenheiro Tiago. É um homem de palavra. E isso, para mim, vale mais que uma assinatura. Eu, se disser a alguém, quando alguém vem aqui à junta de freguesia, eu só tenho 2 palavras, o sim e o não. Se eu posso, eu digo sim. Se eu não posso, eu digo não. Nunca engano ninguém. E o Sr. Presidente, nesses 4 anos com quem eu trabalhei, foi sempre um homem de palavra para comigo e um homem de palavra para com Vila Nova da Telha. Nós, neste momento, estamos a fazer uma grande qualificação a nível de arruamentos, que eram necessários na freguesia. Isto é a nível do Conselho, mas como é óbvio, eu vou falar só de Vila Nova da Telha. Estamos a fazer, a Câmara fez um grande investimento. Nós tínhamos várias lacunas que, ao longo dos anos, as pessoas que cá estiveram, por vezes, não deram o melhor encaminhamento às obras, e isso veio-se refletir, passado alguns anos, nós temos estado a corrigir essas falhas, por muita pena nossa, porque estamos
a tirar e a desgastar-nos com coisas que não havia necessidade, quando elas poderiam ter sido feitas de outra maneira. Estamos a fazer essa requalificação. Nós estamos já com os projetos elaborados para, em determinadas ruas, fazer os passeios e ecocaminhos. Um deles será um ecocaminho que irá daqui da Junta de Freguesia à estação do metro do Lidador e da estação do metro do Lidador ligar à estação de Pedras Rubras. Iremos ter, e isto tem sido um trabalho muito árduo, que eu tenho que agradecer ao Sr. Presidente, quer eu, quer os vilanovenses. Nós, nos próximos 2, 3 anos, iremos ter um investimento na freguesia de Vila Nova da Telha muito considerável. E esse muito considerável serão cerca de 7 milhões de euros. Em que, Sr. Presidente? Nós estamos quase a terminar a creche, que será ao lado aqui da Junta de Freguesia, para 42 bebés. E estamos na fase final também do projeto com um lar, aqui assim, também neste terreno ao lado da Junta de Freguesia, foram 80 idosos. Isto porquê? Porque nós estamos preocupados com a nossa população, estamos preocupados com o vilanovense e estamos preocupados com os maiados. Iremos fazer 2 requalificações a nível do parque escolar, uma na Escola do Lidador, que terá um valor de cerca de 150 mil euros, e teremos outra requalificação na Escola da Prozela, na qual, em determinado momento deste mandato, eu, enquanto Presidente, consegui que os proprietários do terreno cedessem uma parcela grande para a Câmara Municipal, e na qual vamos fazer um alargamento, um polo desportivo na Escola da Prozela, e iremos fazer um investimento de 250 mil euros. Portanto, Vila Nova está neste momento em condições de receber mais gente fora, sendo que é uma das freguesias, segundo os censos, que teve um maior crescimento a nível de famílias e de pessoas individuais. Portanto, acho que estamos a criar as condições para que, de facto, os vilanovenses e quem venha para cá morar possa ter qualidade de vida e possa usufruir de tudo que nós temos cá em Vila Nova da Telha e na Maia. A coligação, quando nós conversamos, se houve algo que foi sempre colocado e foi-me sempre dito, é que a lista era feita por mim. Não poderia ser de outra maneira. Eu tenho a minha equipa que trabalha, como é óbvio, tenho as pessoas da minha confiança e tenho as pessoas que eu gosto de trabalhar. E depois, por exemplo, e nem antes até de estar decidido, por exemplo, estar decidido que íamos avançar com essa coligação, eu tinha convidado uma jovem para a área da ação social, que a convidei porque eu achava que era uma mais-valia para o meu executivo e que, por acaso, até é militante do PSD. Mas isso não teve nada a ver, não é que eu também tivesse qualquer problema em colocar, fosse quem fosse, de qualquer partido, porque eu estou aqui só por motivo, é por Vila Nova da Telha, é pela Maia. Desde que a pessoa seja uma mais-valia para trabalhar connosco, para mim as portas estão abertas. Considera que o Engenheiro Tiago é a pessoa certa para o ajudar a cumprir esse compromisso que assumiu com a população? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque se não fosse assim, eu de outra maneira também não teria aceito esta coligação para Vila Nova da Telha, dos independentes com o movimento, o Maia em primeiro. É óbvio que eu tenho uma grande confiança no Presidente. Eu sei que ele é uma pessoa que está disponível para Vila Nova, como para as outras freguesias do concelho, e que tem uma disponibilidade a 100%. Porque se fosse de outra maneira não podia aceitar. Nesta altura, qual é a mensagem que quer deixar aos vilanovenses? Esses 20 anos de autarca, com essa equipa que eu construí, jovem, que vem fazer com que o Presidente não amoleça, que tenha que trabalhar para os acompanhar,
vai fazer com que Vila Nova da Telha, nesses próximos 4 anos e a seguir, possa ter de facto uma qualidade de vida em Vila Nova da Telha num nível muito elevado. Nós temos os projetos, nós somos a equipa que tem condições para executar esses projetos. Nós somos a equipa que conhece a freguesia e conhece o povo, porque ser presidente não é só vir aqui à junta de freguesia e assinar um documento. Ser presidente é ir aqui, ir ali, ouvir a população, sentir a necessidade da população, mas isso não é só na altura das eleições, é durante os 4 anos. E nós somos uma equipa que estamos sempre disponíveis para ouvir a população. Nós, pela experiência, pelo amor e dedicação que nós temos à nossa freguesia, esperamos e temos a certeza que podemos contar com os vilanovenses. Há uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes anos, é que os vilanovenses não são mal agradecidos e sabem que o presidente Joaquim Azevedo é um amigo, é um homem que está presente, é um homem que todos os dias passa na freguesia e ouve as pessoas.